envolvidos pela luz do mais alto, confiantes no auxílio do Cristo Jesus, buscando nos recursos da prece, a comunhão com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, para que nossas súplicas cheguem até o nosso Pai. Vamos agradecer ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, pelas bênçãos de nossa existência no plano terreno. Que Jesus, através dos seus ensinamentos, esteja em nós e que nós, através de nossa existência, trabalhemos para estarmos em Jesus, através das nossas atitudes de amor, de bondade, de fraternidade, em comunhão com esse Cristo da vida, que nos ensina a buscar o caminho de retidão para a nossa redenção e salvação. Que o Evangelho de hoje nos dê a oportunidade não só de trabalho para a limpeza e renovação do campo vibracional de nosso lar, mas que nos dê as bênçãos e oportunidade de trabalharmos pela nossa edificação interior, com o objetivo de alcançar a luz que o nosso espírito necessita para prosseguir a jornada. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, bálsamo curativo das feridas que trazemos no corpo e na alma. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando nesta fonte divina que alimenta a sede do corpo e da alma. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 11. Abre a porta. Abaixo, uma epístola que está no livro de João, no capítulo 20, versículo 22. Diz assim: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E através desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem de hoje. Junto com esta mensagem, traz para cada um de nós o convite à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Porque não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele distribuíra dádivas de saúde, bênçãos, de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente
o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós, abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Uma mensagem extremamente didática, onde Emmanuel traz para nós várias observações no que tange a oportunidade que cada um de nós recebemos do Criador para abrir todos os dias a porta do nosso coração, a porta da nossa consciência, naquilo que se refere à nossa elevação do campo espiritual. E como a mensagem já diz e responde às diversas perguntas que Emmanuel faz, na vinda do Mestre, logo depois da sua crucificação, da primeira vez que ele visita os discípulos, e ele percebe que está todo mundo ainda de coração enlutado, todo mundo ainda perdido, acerca de como continuaria o trabalho sem Jesus. Mas então por que Jesus, como diz aqui na lição, não designou essa ou aquela tarefa? Olha, você vai fazer o trabalho de visitar os doentes, você vai fazer o trabalho de levar a palavra para inúmeros semelhantes e assim prosseguir com a minha obra. Porque Jesus compreendia o estágio evolutivo em que cada um dos seus discípulos se encontrava. E jamais Jesus iria violentar a consciência daqueles que acompanharam a sua missão enquanto espírito encarnado na terra. Mas Jesus, através de seus ensinamentos, deixa para os discípulos e para todos nós o livre-arbítrio, aquele desejo que deve permanecer em cada um de nós para nos modificarmos ao longo de nossa marcha. Somos livres para fazer as nossas escolhas. Se eu quero caminhar no bem, pelo bem, eu sou livre para caminhar no bem, pelo bem. Mas se eu quero continuar alimentando as zonas mais inferiores do meu espírito, eu sou livre para continuar alimentando estas zonas inferiores, que é a ganância, a maledicência, o materialismo e assim sucessivamente.
O que nós não podemos perder de vista é de que a semeadura é livre para todos nós, mas a colheita somos nós que iremos fazer sobre aquilo que nós semeamos. Nós não temos a permissão de Deus para designar a outros fazer a colheita daquilo que nós semeamos. E é por isso que Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. É por isso que Jesus não impôs nenhuma missão aos seus discípulos, aos apóstolos que o acompanharam. Deixou todos livres para que eles pudessem utilizar da sabedoria, das suas aptidões, pudesse fazer as suas escolhas sobre como continuar a missão do Cristo Jesus. E Emmanuel, muito sabiamente, deixa nesta mensagem para todos nós a oportunidade de administração do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, do nosso caminho, porque cada um de nós, como diz aqui Emmanuel, guarda no seu próprio tesouro e abrigará suas portas sagradas à comunhão com o Eterno. Então todos nós, como filhos de Deus, herdeiros da sua luz divina, possuímos esta centelha de luz dentro de nós. Agora, se nós vamos trabalhar para abrir as portas sagradas, para estar em comunhão com o Pai, fazendo a vontade do Pai, cabe a cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio e de nossas escolhas, realizar este trabalho. O que ocorre é que muitos de nós queremos estar em comunhão com o Pai. Quem que não quer estar próximo de Deus? Qual de nós não almeja estar em comunhão com Deus? Só que para que haja essa comunhão com o Pai, é preciso ter conhecimento dos ensinamentos do Cristo Jesus, de todos os princípios e valores que Jesus deixou através dos seus ensinamentos, impresso em nossa consciência. E para nós é preciso decidirmos se queremos ou não estar em comunhão com o Pai, fazendo a vontade do Pai. E sabemos que fazer a vontade do Pai não será fácil, porque nós teremos que ter fé, nós teremos que ter resiliência, nós teremos que ter a perseverança, nós teremos que aprender a fazer renúncias ao longo de nossa marcha para estar em completa comunhão com Deus. É preciso estarmos todos os dias aliançados no Cristo Jesus. É preciso estarmos no Cristo para que o Cristo esteja em nós. O que significa isso? Fazendo a vontade do Pai e em comunhão com todos os ensinamentos do Cristo Jesus. É lógico que não será tarefa fácil. É lógico que nós não alcançaremos nesta existência a santificação, mas a partir do momento que nós alargamos a nossa consciência para trabalhar no nosso campo íntimo a renovação de nós mesmos, buscando a redenção de nós mesmos todos os dias, já estaremos no caminho para alcançar as dádivas de estar em comunhão com o Pai através da aliança com o Cristo Jesus. Depois ele nos dá o exemplo da semente. Ele diz assim: o Criador oferece a semente, o sol e a chuva,
o clima, o campo, a defesa e o adubo. Porém, a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Ou seja, esta é um exemplo que Emmanuel traz para nós muito importante. Se nós buscar a compreensão do que ele está dizendo através do exemplo da semente. De nada adianta preparar o solo, adubar, cuidar, regar, semear num canteiro que esteja próximo do sol, mas não muito longe da sombra. De que adianta isso? Todo esse trabalho. Se a semente vai germinar ou não, cabe a ela, no tempo dela. Lembra porque Jesus não violentou a consciência dos seus discípulos, designando essa ou aquela tarefa? Porque Jesus sabia que para cada alma teria o seu tempo certo. E aqui é a mesma coisa, quando ele simboliza esse tempo através da semente. Então não adianta nada você ter um canteiro bem adubado, preparado, a semente é boa e você lançar a semente no solo e ficar todo dia lá cutucando para ver se a semente já está germinando. Tem que ter a sabedoria e compreender que a semente vai germinar no tempo dela. E no tempo dela, ela vai crescer buscando o quê? A luz do sol. É a mesma coisa somos nós. Não adianta nós ficarmos enxertando pensamentos numa consciência que ainda está conturbada. É preciso que haja um tempo de maturidade para a compreensão de todos os ensinamentos. É preciso que haja um tempo para que sejam processadas todas essas informações, para que daí, de consciência desperta, nós tenhamos a compreensão de que temos que caminhar em direção da luz. Se não for nessa existência, vai ser na outra. Mas se nós somos filhos da luz, herdeiros da luz, nascemos como luz, por mais que a gente desvie do caminho, chegará um momento que nós cansaremos de estar desviando do caminho e vamos buscar a retidão, porque todos nós nascemos para ir de encontro com a luz do Pai, a luz do nosso espírito. Depois ele continua assim: o homem recebe igualmente o sol da providência divina e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação. Todos nós recebemos de Deus as mesmas oportunidades. O Pai não privilegia esse ou aquele filho, entrega a todos as mesmas oportunidades. Novamente, cabe a cada um de nós, através do nosso livre arbítrio, através de nossas escolhas, buscar um caminho de cooperação que favoreça a cada um de nós a abrir portas. E todos os dias o Pai nos oferta portas de possibilidades para que nós possamos buscar a nossa evolução do campo intelectual, moral e principalmente espiritual. Aos irmãos que acompanham os evangelhos do sábado, todos os sábados estão conosco, os evangelhos dominicais, estarão sempre ouvindo, às vezes, estas mesmas palavras. Todos nós estamos a caminho, todos nós teremos que desenvolvermos-nos no campo intelectual, moral e, consequentemente, espiritual. Esta
é uma orientação dos Espíritos, para que nós todos os dias aproveitemos as bênçãos e oportunidades que o Criador nos oferta através da cooperação. Porque quando nós nos envolvemos com o trabalho de cooperação com Cristo Jesus, ajudando os nossos semelhantes, estamos abrindo portas de possibilidades para o nosso desenvolvimento. E enquanto nós não compreendermos que somos filhos de Deus, que temos o Cristo Jesus como nosso mestre, modelo e guia, que nós temos que fazer a nossa parte, administrar as nossas escolhas, buscando através dos ensinamentos do Cristo Jesus todas as possibilidades para a nossa autoiluminação, nós estaremos violentando a nossa própria consciência. Então a mensagem de hoje está nos convidando a abrir portas de possibilidades para trabalharmos no bem pelo bem, agindo de acordo com todos os princípios e valores que o Cristo Jesus deixa para nós, a fim de nos tornarmos luz, a fim de buscar no nosso íntimo a vontade e o desejo de crescer espiritualmente, enquanto almas que experienciam a vida na terra. Sabemos das dificuldades que todos nós iremos encontrar ao longo do caminho. Mas quando as dificuldades chegarem até nós, vamos buscar no Cristo Jesus o auxílio que cada um de nós precisamos para cumprir com a nossa tarefa de buscar a nossa evolução. Vamos abrir todas as portas que for possível com o trabalho de cooperação. E assim nós estaremos ajudando a nós mesmos, vencendo as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas dores. E nós estaremos com este trabalho de cooperação ajudando o Cristo Jesus a fazer com que a terra seja um ambiente cada vez melhor para nós e para os nossos semelhantes, através do amor, da bondade e da fraternidade. É a mensagem que Emmanuel deixa para nós quando ele nos convida ao trabalho de abrir portas para alcançarmos a nossa elevação do campo interior. E quando nós nos elevamos no campo interior, toda essa nossa elevação, todo esse nosso trabalho se reflete no nosso exterior. E é aí que nós conseguimos auxiliar a nós mesmos e auxiliar os nossos semelhantes através dos nossos exemplos, através do nosso trabalho, através dessa cooperação mútua. Aí seremos sim uns pelos outros, como ensina Jesus. E nós vamos agradecendo a Emmanuel pela mensagem, ao Cristo Jesus pela companhia, aos mentores do Evangelho no lar, aos nossos mentores e a todos aqueles que, por vontade de Deus, vêm celebrar conosco esta festa espiritual em nosso lar. Vamos vibrar paz, luz, à nossa comunidade, aos irmãos que vizinham a nossa casa. Que Deus abençoe todos aqueles que moram no mesmo bairro, na nossa rua, aqueles que avizinham a nossa casa. Vamos vibrar paz e luz aos templos de oração, essas casas santas que nos acolhem, que nos ensina todos os dias a estarmos cada vez mais íntimos do Cristo Jesus através de seus ensinamentos. Vamos vibrar paz e luz para toda a nossa família, aos irmãos que retornaram à casa maior, que encontrem no educandário do Espírito professores e mestres que os auxiliem a buscar a luz divina para o seu espírito,
Aos que estão na morada terrena, pedimos paz, luz. Que os laços consanguíneos sejam fonte de bênçãos para a construção dos laços sagrados do amor, do respeito, do perdão, da bondade e da fraternidade. Vamos vibrar agora pelos nossos tutelados, aqueles que convivem conosco sobre o mesmo teto, aqueles que por vontade do Pai estão sobre a nossa tutela, que todos recebam as bênçãos do alto através do Evangelho em nossa casa, que nossa casa seja escola de bênçãos e de luz e de transformação, para que nós possamos abrir portas sagradas para a iluminação do nosso espírito. Vamos vibrar pelo nosso ambiente de trabalho, por aquele companheiro de mais difícil convivência. Pedimos a espiritualidade maior para nos ajudar no trabalho de limpeza, de harmonização, de renovação do campo vibracional interior de nosso lar. Que toda essa luz que alcançamos no interior de nosso lar chegue a cada cantinho do nosso quintal, servindo as nossas plantas, os nossos animais de estimação. E agora, no momento do passe, que o Cristo Jesus, através dos tarefeiros divinos, coloque sobre todos nós a sua luz divina. Através do passe, que o passe seja esse instrumento sagrado de renovação de nossas forças, bálsamo sagrado e curativo para todas as mazelas que carregamos no corpo e no espírito. Que possamos, através do passe, alcançar a cura do nosso corpo e do nosso espírito para prosseguirmos a marcha, trabalhando em cooperação com Cristo Jesus, abrindo portas que nos ajude ao trabalho de iluminação do nosso espírito. Vamos pedir pelas bênçãos da nossa água, que ela receba as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando no alimento do nosso corpo e do nosso espírito. E agora é chegado um momento especial, onde vamos com o Cristo Jesus vibrar e adentrar em todos os lares. Pedimos que o Cristo ilumine os corações enlutados, preenchendo os nossos irmãos de amor, de fé, de luz e de esperança. Que a prece seja o link sagrado entre os irmãos que estão na dimensão terrena com os irmãos que estão na dimensão maior. Vibramos paz, luz e energia de cura aos irmãos que hoje estão padecendo pela enfermidade em seus lares. Que o passe seja instrumento divino, direcionado a cada uma dessas famílias, promovendo a cura do corpo e do espírito dos seus entes queridos. Vamos vibrar pelos lares em conflito. Que Deus abençoe, que todos recebam a oportunidade das bênçãos do perdão, da bondade, do respeito e da fraternidade mútua. Vamos vibrar pelos lares que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia. Que as bênçãos do Cristo Jesus contemple os nossos irmãos com oportunidades benditas de buscar no trabalho os recursos sagrados de assistência às necessidades materiais da família. Vamos vibrar pela nossa família universal, onde pulsa um coração humano Jesus, que ele seja preenchido de fé, de amor, de luz e principalmente de esperança. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, pelos mandatários de grandes nações, pelo mandatário maior do nosso município. Vamos vibrar pelo mandatário da União, pelo mandatário do nosso estado e novamente lembrando do mandatário do nosso município. Que todos recebam as nossas vibrações de amor e de luz, que possam trabalhar em comunhão com todos os poderes constituídos para administrar as necessidades, principalmente dos mais fracos. Vamos pedir a Deus que o nosso Evangelho seja fonte de bênçãos para nós e para os nossos semelhantes, que nós possamos, através dos ensinamentos de hoje, transformar a nossa caminhada, trabalhar em comunhão com Cristo Jesus, por nós e pelos nossos semelhantes.
E assim, agradecendo a Deus e a Jesus por mais este culto do Evangelho em nosso lar, vamos falar com Deus através do Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, e a todos que vieram celebrar conosco mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja.